Tá certo. Bom, doutor André, eu trabalho nesse ramo de oficinas há mais de 20 anos e eu sou conhecido no mercado por ser uma pessoa muito honesta, muito direita. Meu estabelecimento é um estabelecimento sólido, a gente não começou ontem, né? Então, o que aconteceu é que há alguns dias eu recebi Dona Thelma no meu estabelecimento, foi indicada, acho que por um primo, uma senhora que já é meu cliente há muito tempo, né? E tratei normalmente a Dona Thelma, como eu faço em todo esse tempo. E o que aconteceu é que eu verifiquei, eu mesmo fiz questão de fazer a verificação no carro dela. Dê uma rápida olhada no carro. Vamos ouvir um de cada vez? Fica mais interessante assim, mais produtivo. Eu fiz questão, por ela ser prima desse meu cliente já antigo, eu fiz questão de fazer pessoalmente essa vistoria. Verifiquei que havia determinado problema de regulagem, né? E avaliei que esse custo ficaria em R$325, né? Mas acontece que o automóvel ele tem muitas peças, tem muitas questões que podem aparecer no decorrer do serviço. Então o que aconteceu? Eu fechei com ela uma regulagem no valor de R$325. Só que, e ela aprovou, ela falou, ótimo, pode fazer o serviço, não tem problema nenhum. Ela aprovou esse orçamento de R$325. Então, o que eu fiz? Mandei o meu pessoal fazer. E aí, no decorrer desse processo, nós descobrimos que havia outros problemas, né, no sistema de refrigeração. Eu tive que trocar o cebolão do radiador. Eu estou aqui com a nota fiscal, tive que trocar as borboletas do carburador também, que eram problemas que eu só pude verificar quando eu comecei a fazer o serviço. Não tinha condições de imaginar que aquele problema de regulagem que eu tinha visto no início, ele ainda, além desse, ainda seriam apresentados novos serviços, né? E como eu tenho essa relação antiga com o primo dela, eu, ingenuamente, pensei que ela também teria essa consideração, né, da minha parte, e fiz o serviço. Ao invés de demorar mais tempo, eu sei que ela é uma pessoa ocupada, sei que ela é uma pessoa que tem muitos compromissos, como todos nós temos, eu também tenho os meus. E aí fiz o serviço, apresentei, quando ela foi buscar, fiz o serviço, o carro ficou ótimo, e aí fiz o serviço no valor de, acrescentei R$200, 180 das peças, e mais 120 das peças e mais 80 de mão de obra. E apresentei para ela uma nota no valor de R$525. Só mais R$200. Ah, minha senhora. Só um segundo. Eu imagino que essa questão seja uma questão muito importante para os dois e por isso muitas vezes é comum esse tipo de interrupção. A experiência tem mostrado que é muito mais produtivo na mediação se a gente conseguir desenvolver esse comecinho sem interrupções. Tá? Eu separei uma folha de papel em branco com caneta que está à disposição para exatamente registrar esses pontos que eu tenho para mim, que são pontos importantes, que a gente vai voltar a conversar sobre eles num momento, em poucos minutos. Okay? Podemos continuar sem interrupções? Bom, e eu apresentei essa nota para ela. E ela não quer pagar. Acha que eu sou desonesto. Ela pensa que, porque é claro que existem pessoas desonestas, mas existem pessoas desonestas em qualquer profissão, né? Mas, como eu falei para o senhor, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos nesse ramo. E a minha oficina, ela é conhecida no mercado por ser uma oficina muito honesta. E eu ofereci para ela um preço absolutamente justo dentro do mercado. O que era melhor fazer? Será que era melhor entregar o carro para ela funcionando mais ou menos? Ou então apresentar o carro funcionando direito, mas ela tendo que arcar com um custo básico, né, dentro da possibilidade que eu estava apresentando para ela, que era um carro funcionando bem, R$200 são muito pouco, né?
R$ 80 de mão de obra, fiquei mais de um dia parado lá, resolvendo esse problema. Mas deu todo esse problema, não quer pagar, e aí ela não quis pagar e eu não deixei ela sair com o carro. Falei, não, então o carro fica aqui até a gente resolver isso aí, se ela não quer pagar, o carro fica aqui. E aí, se aproveitando de um dia que eu tinha saído, ela pegou a chave do carro, foi na oficina, pegou a chave do carro, entrou na oficina, sem minha autorização, sem eu estar lá, pegou a chave e foi embora. Quer dizer, eu estou muito chateado. E ainda me chamou de ladrão. Ladrão ordinário. Ah, não. Essa parte, sinceramente, me deixou muito chateado, porque nesse tempo todo, assim, eu tenho sempre o maior cuidado com os meus clientes, tanto que é verdade que o primo dela fez com que ela fosse até a minha oficina, me indicou, e aí veio me chamar de ladrão ordinário. Essa parte me deixou muito chateado mesmo. Assim. Mas tem a questão do dinheiro também, não é só o xingamento não, que eu acho desnecessário, mas tem a parte do dinheiro também que eu acho justo. E eu não apresentei nada superfaturado, eu não quero ganhar nada em cima do que eu não mereça, mas eu quero resolver isso. Eu não recebi um centavo. Okay. Plínio, algum outro ponto? Não, já tem muita coisa aí que eu quero resolver. Ok. Theo? Olha, eu estou muito aborrecida com essa história, né? Primeiro que meu carro é novo, é um carro que não tem 5 anos de uso. Segundo, porque foi indicado pelo meu primo como uma pessoa muito atenciosa e ele deu uma olhadinha no carro. E eu realmente autorizei o serviço achando que era uma olhadinha, né? E aí o orçamento ficou em R$ 325. Realmente sou muito ocupada, corro para lá, corro para cá, e eu não recebi nenhum comunicado que o valor tinha sido alterado. Mas a questão foi justamente essa. Deixa eu só te interromper um segundinho. A gente combinou que ouviríamos cada um sem interrupções. Vamos fazer isso. Se eventualmente quiser comentar outro ponto, eu pediria que você registrasse isso no papel e voltamos a conversar dessa mesma forma. A experiência acaba mostrando que isso é muito produtivo, sabe? Então eu não fui avisada que subiu o valor, né? A olhadinha mudou de preço quando eu virei as costas. Foi para R$ 525. E, assim, como consumidora, eu acredito que o meu direito é se alterar esse orçamento ser comunicada. Então eu não fui comunicada. E eu não chamei só de trambiqueiro, né? Não chamei de ladrão, não. Acho que realmente tem um trambique aí, que eu não sei o que aconteceu. Teve uma questão de comunicação que a gente vai conversar sobre esse ponto. Sim. Pois é. E realmente eu acho que eu não deveria ter pego o carro. Eu deveria ter deixado pelo menos o step. Porque o carro todo não vale R$ 525. Né? O carro todo, hoje, aquele meu carro está valendo uns 18 mil. Prendeu o carro todo porque eu devia uma continha de 525 e achei assim que a punição foi grande demais, né? Então eu devia ter deixado um pneu lá para ele. O meu pneu deve valer uns R$ 300. Então eu achei que ele exagerou e eu exagerei também, né? Nessa hora aí eu acho que nós perdemos a cabeça os dois. Mas eu realmente não estou afim de pagar, não. Essa história está muito comprida, eu não entendi como é que uma olhadinha virou R$ 525. Eu estou muito aborrecida com esse negócio. Muito aborrecida. Principalmente que foi indicação do meu primo. Ele disse que ele garantiu que eu ia ser bem atendida, que ia ter um preço bom, que realmente ele falou muito bem do Plínio, né? A senhora foi mal atendida quando foi lá a primeira vez? Vamos tentar fazer esse diálogo. Um comenta, depois outro comenta. Eu já te volto com a palavra, Plínio, se quiser comentar um ponto adicional. Não, é isso aí, eu não pago. Preciso entender a conta, quero dizer. Entender. Okay. Desculpe, Plínio, você tinha uma pergunta. Primeira coisa que dona Thelma falou que não foi avisada. Eu tentei avisar
mas ela mesma disse que ela é muito ocupada, eu já sabia disso, por isso eu não consegui falar com ela, né? E foi em nome, como eu já comentei, foi em nome da relação que eu tenho com seu primo, que eu resolvi resolver o seu problema, arrumando o seu carro sem me consultar, para não lhe criar mais um transtorno, para que a senhora ficasse mais tempo pensando, até eu conseguir falar com a senhora vai pensar, a senhora não é do ramo, por isso a senhora não entendeu o meu orçamento. Eu já entendeu. A senhora não é do ramo. A senhora disse que eu dei uma olhadinha, eu fiquei 25 minutos, meia hora, 40 minutos olhando o seu carro. Não era um probleminha fácil, mas se ela não é do ramo, então ela não sabe o trabalho que dá, ela não conhece, né, os detalhes da profissão. E ela disse também que está tentando entender a conta. Eu trouxe a nota fiscal, não sei se o senhor entende de oficina, entende de mecânica. Eu trouxe a nota fiscal aqui e a gente faz ela entender. Se for essa questão, eu faço ela entender, faço o senhor entender. Agora, o que não dá é para ser chamado de ladrão ordinário e depois dizer que me chamou de... O que você... Trambiqueiro. Trambiqueiro. A gente ainda vai conversar sobre essa questão da comunicação. Né? Pergunta ainda, Theo, algum outro ponto adicional que você queria comentar? Gostaria de comentar? Eu acho que, como consumidora, eu tenho direito a um orçamento prévio para poder autorizar. Vamos... só recapitular um ponto aqui, e eu vou fazer um pequeno resumo para ver se eu entendi corretamente o que se passou. Então, Theo tem um primo que recomendou muito bem a oficina de Plínio, né? E essa oficina, Plínio comentou que já tem há 20 anos, que tem uma preocupação com satisfação dos clientes e a sua reputação. E Theo levou o carro até essa oficina e depois de uma olhada no carro, foi feito um orçamento verbal de 325. Isso. Né? Que posteriormente esse orçamento foi constatado pelo Plínio ou por algum funcionário seu que seria insuficiente para consertar o carro e que teria que fazer trabalho adicional, e da sua parte você comenta que não conseguiu entrar em contato com a Thelma, e Theo, você indica que não recebeu nenhum contato, motivo pelo qual você ficou surpresa ao chegar à oficina e receber um valor acima do que aquele que tinha sido indicado. Né? Houve, a partir desse momento, uma comunicação, vamos dizer assim, não produtiva, né? Uma comunicação um pouco mais dura entre consumidor e cliente, mas também entre nova cliente indicada por um cliente já antigo. Me parece até que o primo de Thelma tem algum contato mais nós somos continuado, né? Nós temos sempre leva o carro e dono de oficina mecânica que tem o interesse de satisfazer o cliente. Né? Se eu ouvi corretamente, Theo, você tem o interesse de entender o valor, né? Tem o interesse de ser bem atendida e de receber um bom tratamento dentro desse contexto de orçamento prévio ou pelo menos um orçamento bem compreensível. Isso. Né? E de sua parte, você tem o interesse de demonstrar esse valor justo, também ter um bom relacionamento com os clientes, à medida em que quer satisfazer os clientes, e receber um valor justo. E eu acho que deixei de comentar aqui, mas o seu interesse também é pagar o valor justo. Ah, claro. Então a gente está aqui conversando em cima de interesses semelhantes, que são o estabelecimento desse critério objetivo para um valor justo. Dentro de duas questões que eu acho que nós poderíamos conversar hoje aqui. A primeira é a questão do valor, né? E a segunda eu vejo que é a questão da comunicação, né? Como é que oficina ou Plínio e consumidora ou Thelma teriam essa interação para que
possamos ter uma relação produtiva aqui de consumo. Né?